E será que Superman e Lois era a série que o Superman precisava? Ou será que foi uma grande decepção? Vem comigo que hoje eu vou trazer a minha opinião sobre a primeira temporada de Superman e Lois. E Superman e Lois é uma série original HBO Max e que acabou de terminar sua primeira temporada no 15º episódio. E depois disso eu resolvi vir trazer a minha opinião sobre o que eu achei dessa primeira temporada. Eu já queria começar elogiando a dupla que dá nome ao seriado, o Superman e a Lois. O Superman vivido pelo Tyler e a Lois vivida pela Beast. Esses dois atores me surpreenderam muito em todos os sentidos. Começar falando deles individualmente. Eu achei que o Tyler conseguiu trazer para esse Superman um Superman bem mais espirituoso, aquele Superman que salvava vidas, um Superman feliz, alegre e que mostra a ideia da justiça. Mesmo que a série tenha um filtro e uma ideia de ser um pouco mais escuro e bem menos colorido do que era o Superman antigamente, lembrando bem mais o Superman, por exemplo, do Homem de Aço nesse ponto, mesmo assim, o Superman em si, como o Tyler fez esse personagem viver, é bem mais parecido com os quadrinhos, que é muito legal ver como ele se preocupa com outros, como ele coloca a vida dos outros acima dele e como ele realmente é um herói. Esse é o Superman que a gente sempre quis ver nas telas e que está aqui na série de TV. Muita gente reclamou, eu lembro, quando a série saiu, na verdade, lá na série da Supergirl, porque o Tyler começou a ser o Superman lá na série da Supergirl. E muita gente reclamou dele lá, falando que ele não parecia. Eu acho que ele até parece sim, visualmente, eu acho que ele parece muito com o Superman. Eu também gosto dele visualmente. Eu também queria elogiar a Bitsy, que é a atriz que faz a Lois Lane. Ela também passa muito bem o espírito da Lois Lane, de investigativo, trazendo uma camada diferente para a Lois Lane que a gente viu em qualquer mídia aqui, porque nesse caso eles têm 2 filhos, então é uma nova dinâmica para a Lois Lane que ela conseguiu trabalhar muito bem e eu gostei muito da atriz aqui. Ela entrega muito o que a personagem precisava, mostrando a força que ela tem, como ela não tem medo de quem é mais forte que ela, e eu gosto muito disso. Eu também gosto muito dos dois juntos, porque se eles funcionam perfeitamente separadamente, juntos eles também funcionam muito bem. Eles têm uma química muito boa e um completa perfeitamente o outro. Eu adorei esses dois atores e eu gostei muito deles vivendo os personagens. Infelizmente, eu já não posso dizer a mesma coisa dos filhos que vivem eles. Tanto o ator que vive o Jordan, como o ator que vive o Jonathan. O ator que vive o Jonathan, eu acho ele um pouquinho melhor. Eu acho que ele consegue entregar um pouquinho mais. Agora, o ator que faz o Jordan, eu não consigo gostar dele. E eu acho que precisava de um ator que entregasse mais na parte dramática e nas partes até mais de diálogo mesmo. Eu não acho que ele é um grande ator. Pode evoluir, ele é um ator bem jovem. Mas, como o Jonathan também é um ator bem jovem, pode evoluir. Mas eu não gostei desse ator aqui. Eu gostei bastante também do ator que faz o Aço. Eu acho que ele foi uma ótima introdução. É um ator que manda muito bem, muito expressivo, e ele passa o ar de que faz com que o público fique dúbio em relação ao personagem. E isso é muito interessante. Ele faz um personagem muito interessante e eu achei que ele entrega muito bem aqui. Eu espero ver ele em outras temporadas, obviamente, até porque eu acho que esse personagem dele pode ser muito bem desenvolvido e esse ator já mostrou que ele consegue trazer várias camadas para esse personagem. Nessa primeira temporada ele trouxe mais um drama, quase um vilão. Eu acho que na segunda ele pode ser realmente um herói. Eu acho que esse ator tem capacidade de fazer isso. O resto do elenco de apoio é bem mais ou menos, tem alguns que estão bem, alguns que não estão tão bem, é um elenco razoável, de modo geral o resto, pensando nos atores secundários. Eu também gosto bastante de como o Superman nessa série, ele foi trabalhado, porque normalmente o Superman, ele é trabalhado de uma forma onde ele simplesmente é o cara mais forte do mundo, e esse é o foco da série. Mas o Superman nunca foi isso nos quadrinhos. Claro, tem as sagas que ele tem que usar a força bruta, mas se você parar pra pensar no Superman nos quadrinhos, o foco dele lá sempre foi mostrar, por exemplo, como é a vida dele, como ele tem que segurar para ser o Superman e como a vida dele funciona a partir disso. E a parte da ação, a parte dele ser o Superman mesmo, que ele voa, que ele para os inimigos, esse sempre foi meio que o paralelo com esse outro. Tinha que ser algo que funcionasse muito bem dos dois lados. Eu acho que a escolha da série ser Superman e Lois e não só Superman ajuda muito nisso, porque tem sim a parte de ação, que inclusive eu achei até bem feita, principalmente nos primeiros episódios, e eu também gostei que ele não salva só os Estados Unidos, ele vai para todo lugar do mundo salvar pessoas, isso também é bem interessante, mas ao mesmo tempo o foco da série é mostrar a parte familiar, e trabalhar o Superman nessa parte familiar me agradou muito, eu achei que funcionou muito bem. Inclusive, esse é um ponto positivo da série.
a série, a temática principal, pelo menos dessa primeira temporada, inteira é família. Pelo lado do Superman, pelo lado da Lois, pelo lado do Aço, pelo lado do Morgan Edge, que é o vilão da temporada, pelo lado dos personagens secundários como a Lana Lang, que aparece. Toda a dinâmica dessa temporada é trabalhar o questionamento da família, e como é uma família e como ela funciona. E eu acho isso muito interessante, porque mostra muito como o Superman e a Lois Lane são como pai e mãe, funciona muito bem, é uma dinâmica que funciona e que combina perfeitamente com a temporada. Escolher isso para ser a dinâmica por trás de toda a temporada, eu achei que foi muito interessante. Já que eu mencionei o Morgan Edge, eu tenho que falar que eu não gostei dele como vilão. A ideia por trás dele é interessante, mas o vilão não foi tão interessante. Não gostei muito do que fizeram ali. Eu elogiei bastante as cenas de ação agora há pouco, mas eu também queria criticar que pro final da temporada, eu já achei que não foi tão bem feito como estava no começo. Eu achei que no começo estava melhor que no final. Também isso vale um pouco pra série ter 15 episódios. Ela poderia ter tido 8 ou 10, que eu acho que fecharia um pouquinho mais redondinho essa história. Tem uns episódios que ficam um pouquinho arrastados. E 15 episódios nem é tanto assim, mas um pouquinho menos talvez ajudaria até mais essa história a ser desenvolvida. Inclusive, eu queria criticar um pouco o último episódio. Fechou bem o arco que eles construíram aqui, mas eu não achei que criou uma grande cena de ação, uma cena empolgante, que deixasse o público nervoso. Inclusive, essa série tem um problema grave com isso, de em nenhum momento você fica com medo que algo ruim possa realmente acontecer. Tudo bem, a série do Superman, a gente sabe que o Superman não vai morrer, se bem que ele já morreu nos quadrinhos, mas mesmo assim, ele não vai morrer aqui. Mas mesmo assim, eu acho que ela poderia ter colocado mais drama. Nos últimos episódios eu não senti que algo de ruim poderia acontecer. Por isso também eu achei que o final da série, apesar de ser um bom fechamento pro arco, a parte de ação não foi tão empolgante. Poderia ser algo um pouquinho maior, considerando o Superman esse final. Eu também senti um pouco de falta de mostrar um pouco mais do universo da DC dentro dessa série. Porque assim, se a série fosse que nem foi nos primeiros episódios, que parecia que era uma série que tá começando do zero, do Superman já tem uma história de Superman, mas é apenas isso, tudo bem. Mas a série, ela introduz, por exemplo, em um episódio, o John Diggle, lá de Arrow. E ele menciona o Oliver, então realmente é o personagem de Arrow. Ele também mostra alguns ex-combates do Superman. Por exemplo, eles mencionam o Zod. E também mencionam o Killgrave no último episódio. Ou seja, a série, apesar de não mostrar, ela tem um universo CW, pelo menos, em volta dela. Eu não queria que essa série, obviamente, se transformasse na bagunça que é Flash e Arrow, que era Arrow que acabou, Flash é assim, Supergirl ficou um pouco bagunçado. Eu não queria isso, mas tem alguns fatores que eu acho que poderiam ser um pouco melhor utilizados aqui. Senti um pouco de falta de ver o Superman mencionando alguns outros heróis, falando um pouco sobre a vida dele, não só usando como uma vírgula, porque parece que porque assim, se você vai falar sobre os heróis, sobre o passado do Superman, cai de cabeça, não fica rodeando. Eu acho que poderiam ter ido um pouco mais fundo nisso. Mas de modo geral, isso não estraga a história. Não estraga a história bem feita, bem escrita e bem contada que teve aqui. Com episódios bem dirigidos e com o Superman e uma Lois Lane funcionando muito bem. E sem contar da trilha sonora da série, que foi algo que me surpreendeu muito. Eu achei a trilha sonora da série muito boa, que fica na cabeça e que funciona muito bem pro Superman. É claro, os maiores fãs do Superman, como sempre, vão reclamar que a trilha não é igual do Superman clássico, assim como fizeram com o Homem de Aço, que tem uma trilha sonora fantástica, e mesmo assim reclamaram que não era a trilha sonora clássica. Aqui é uma trilha sonora diferente, mas que combinou perfeitamente com os personagens, com o universo e com a série, e me agradou bastante. Concluindo, Superman e Lois não é uma série perfeita, na verdade ela tem muitos problemas, mas mesmo assim é uma série que funciona muito bem por causa do Superman e da Lois Lane, é um casal que funciona muito bem, tem uma química muito boa, os dois funcionam tanto juntos como na parte de estarem separados, cada um no seu respectivo papel. É um universo interessante, que introduziu muito bem várias coisas, e eu vejo sim um potencial futuro. Eu vejo que é uma série que me divertiu durante 15 episódios, e eu sinceramente fiquei com vontade de ver a segunda temporada. Por isso que eu fecho a primeira temporada de Superman e Lois com uma nota 7,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da primeira temporada de Superman e Lois? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.